nós estamos hoje iniciando, né, o número de estudo 16. Bem-vinda, Fernanda, bem-vinda, Mari, Marcos, esposa. E a paz. Paz. Estudo número 16, né, intitulado A Queda. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre, lembrando sempre que o Seminário Teológico de Base ele é uma construção, então cada aula que nós vamos trabalhando, né, e vendo e estudando, ela vai se conectando uma na outra, né? Então, nós vimos lá atrás, no estudo número 14, as origens, né? Falando um pouquinho sobre criacionismo versus evolucionismo, construindo, né? Que é uma base onde, mostrando, né? Que chega um ponto, e aí, sendo intelectualmente honesto, que tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, da teoria que tira Deus da equação, né? Que seria o evolucionismo, a teoria do Big Bang, onde não existe Deus, existe o acaso, existe a construção, né, do universo, tudo aquilo que nós conhecemos de maneira, vamos dizer assim, pelo caos, né, pela explosão, através da explosão, e tudo foi acontecendo. Tanto quanto essa teoria, quanto a teoria do criacionismo, né, todas elas, no final no estresse, né, no limiar desses modelos, você vai chegar a um ponto que você precisa de fé para crer em uma das duas, né? Porque tanto na teoria evolucionista, vamos chamar assim, né, das teorias de criação do universo, você vai ter um momento que você não tem a explicação, né, necessária, por mais que eles digam que tenham, do ponto de vista de dados, né, para comprovar aquilo que é dito, e aí passa para o âmbito da aceitação cega, né, da aceitação sem ter a certeza, né, do ponto de vista científico daquilo que está sendo dito, mas apenas aceitar uma teoria a respeito daquilo que está sendo feito. Então, nós vimos esse ponto nas origens. Na criação do homem, nós vimos que a importância de, uma vez que nós, por uma decisão de fé, nós aceitamos, né, o relato de Gênesis, obviamente pela palavra de Deus, é importante nós entendermos que Gênesis capítulo 1 e 2, ele não é simplesmente uma alegoria. A gente não está contando uma história fantasiosa a respeito da criação, antes, contudo, é uma história real, relatada, né, inspirada por Deus, para que Moisés, né, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, chamado Pentateuco, eles têm esse nome de Pentateuco, né, são os 5 livros escritos por Moisés. Então, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio são o chamado Pentateuco, ou a Torá, né, que você ouviu falar muito nisso na estrutura judaica, são os livros da lei de Moisés, né? São os 5 primeiros livros, e nesses 5 primeiros livros, no livro de Gênesis, Moisés, que é o autor de Gênesis, ele inspirado pelo Espírito, ele conta a história da criação, o relato da criação. Então, a gente viu que sobre essa necessidade, né, de nós podermos estarmos crendo através daquilo que é relatado por Moisés, não relato da criação como sendo a verdade, né, uma história real, e não apenas uma alegoria. E a gente viu vários pontos em relação a isso, principalmente o ponto de Jesus, o próprio Jesus atestar, né, durante vários momentos do seu ministério, essas passagens. Então, hoje nós vamos entrar aqui no relato da queda do homem, né? Então, você tem a origem da criação, a criação do homem, e agora nós vamos falar efetivamente sobre a sua queda. O texto base para essa aula, né, é Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7. E aí eu vou pedir para hoje, quem puder me ajudar, né, na leitura, se alguém puder ler esse trecho aqui, né, de Gênesis 3, de 1 a 7, que começa, ora, a serpente. Alguém consegue ler ou tá pequeno para vocês? Amém, pastor. Amém. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus lhe disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e agradável aos olhos, e também desejável para se obter sabedoria, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Gênesis 31, 7. Gênesis 3, né, de 1 a 7. Gênesis 3, perdão. Então, qual é o objetivo dessa aula? Né? Compreender a queda, né, do homem, principalmente como um evento histórico,
e, obviamente, espiritual. Como eu falei nas outras aulas, a Bíblia não pretende, em nenhum parâmetro, ser uma história, ser um livro de registro histórico, né? No sentido de uma linha do tempo concatenada, mas é um livro é um registro histórico, mas do ponto de vista espiritual. Ele que revela, né, desde a rebeldia humana, a sutileza tentadora e a necessidade da redenção em Cristo. Então, aqui começa o relato da queda do homem, da sutileza de Satanás, né, em tirar o homem desse local de coroa da criação, e nós vamos ver em outras aulas sobre isso, e, por fim, né, a necessidade que se estabelece já de imediato de um plano de redenção, ou seja, de um plano de resgate do homem por conta do seu pecado. Então, qual é o contexto e o propósito da queda, né? A narrativa da queda é o centro do drama humano, né? Tudo que nós vivemos, o que é o centro do drama humano? Tudo, se você parar para pensar agora, hoje, no dia de hoje, tudo aquilo que de alguma maneira perturba a sua vida hoje, enfermidade, preocupação, cansaço pelo trabalho, estresse com família, com vizinho, problemas do dia a dia, tudo isso é o drama humano que nasce a partir da queda. Deus não fez o homem e a mulher, e aí eu vou me referir sempre ao homem agora, homem e mulher, né, a humanidade, sim, para viver essa vida que nós vivemos, né, de preocupação, de sofrimento, de suor no rosto para conseguir o sustento diário, para as dores, para morrermos, né? A morte, o homem não foi feito para morrer, né? O homem foi feito para viver eternamente. Então, tudo isso que nós vivemos nesse dia, né, nessa nossa vida, nada mais é do que o reflexo do drama da queda, de uma escolha que foi tomada, e a partir dessa escolha nós fomos lançados como descendentes dessa escolha nessa realidade. Por que é importante nós... Mas, pastor, isso eu sei, é meio que óbvio. Não, e não é. Muitos cristãos sabem, mas muitos cristãos tendem a confundir e acabam esfriando na sua fé com as dificuldades da vida, né? A vida ela é dura, a vida ela é difícil, a vida ela traz tristeza, ela traz percalços, ela traz dificuldades, e a gente tende a achar que por servirmos a Cristo, nós estaríamos ilesos, uma vez que aceitamos a Cristo, da realidade da vida. Só que, lembra sempre que eu sempre falo que o Seminário Teológico de Base é uma construção de pensamento. Eu já falei algumas vezes para vocês sobre um termo teológico, que a gente chama de uma tensão teológica, que é do já e ainda não. Nós já somos livres em Cristo? Já. Mas ainda não completamente, porque a obra não foi concluída, completa, né? E será quando Jesus voltar, nosso corpo for transformado, nós vivemos eternamente com Deus. Já estamos livres da lei do pecado? Já. Mas ainda não. Ainda pecamos e ainda sofremos as consequências dessa queda. Então, por que é importante entender isso? Porque quando vem o dia mau, quando nós somos abatidos pela notícia que não é aquilo que nós esperávamos, nós tendemos a simplesmente desanimar, às vezes, da nossa caminhada com Deus por achar que o Senhor permitiu, né, no sentido de o Senhor poderia mudar, né, essa realidade. Obviamente ele pode, mas nós nos esquecemos que é a realidade da vida. Eu estou dizendo o seguinte, olha, ninguém aqui quer morrer de doença, ninguém aqui quer doença, mas crente tem câncer, crente tem problema de coronário, tem infarto, crente tem pressão alta, né? Porque significa que Jesus não nos curou, que Deus não nos quer bem? Não. Significa que essa ainda é o reflexo, infelizmente, da nossa queda, da natureza da queda. E antes, né, dessa desobediência, e vou circular aqui, chamar atenção para a palavra desobediência, o homem vivia em perfeita comunhão com Deus, com pureza moral, ou seja, nós não tínhamos essa inclinação ao pecado, e a liberdade verdadeira. De Adão e Eva para cá, os únicos seres humanos que tiveram verdadeiramente a possibilidade de escolher entre pecar e não pecar foi Adão e Eva. Pastor, por que você está falando isso? Porque isso também é importante. Muitos cristãos desanimam na sua caminhada cristã quando erram. Não estou dizendo, e eu vou abrir um parêntese grande aqui, ninguém que planeja o pecado tem prazer no pecado. O verdadeiro cristão, ele não planeja o pecado. Ele peca, mas ele não tem prazer no pecado, né? Eu não fico planejando aqui como é que eu vou fazer para pecar, né? Ou ter prazer no pecado. O pecado, antes de mais nada, deve surpreender ao cristão que peca. Primeiro a se assustar e se surpreender com o pecado deve ser o próprio crente. Então,
Quando nós entendemos isso, e eu fecho parênteses, né, que a gente, ainda que temos aceitado a Cristo, né, nós continuamos com essa natureza caída, e nós entendemos que essa liberdade verdadeira de escolher não pecar mais só existiu em Adão e Eva, quando eles tomaram a decisão de desobedecer aquilo que Deus tinha dito. Ali foi a única vez que o homem estava verdadeiramente livre para tomar essa escolha, porque ele ainda não estava sob a lei, sob a influência do pecado. A partir dessa queda, todos nós estamos sob a lei do pecado e vivemos influenciados pela nossa natureza carnal e caída. Por isso que é importante nós entendermos o contexto da queda, porque normalmente como é que acontece? Nós nos convertemos, nos apaixonamos por Jesus, achamos aquele primeiro amor, né, cheio de paixão, vivemos, nos batizamos, e a gente pensa assim, nossa, agora eu vou voar, agora eu vou ser, né, um crente que vai ver espiritualmente todos os dias, nunca mais volto para aquela velha natureza, abandonei o pecado. E aí, quando nós acabamos percebendo que não é bem dessa forma, que é um processo, que muita coisa ainda precisa ser mudada, que nós continuamos errando, que nós continuamos tendo as mesmas falhas que nós tínhamos antes, né? Com a diferença agora que nós estamos conscientes e não desejamos viver mais essa vida. Muitas das pessoas desanimam, falam, não adiantou nada, né? Fui lá, fiz Jesus, vou na igreja, me batizei, estou servindo a igreja, mas a minha natureza é caída e não mudou nada. Obviamente que mudou. Só o simples fato de nós termos a consciência do pecado mostra que você tem o Espírito Santo na sua vida, porque a Bíblia diz que o homem é incapaz por si só de ter a consciência e o arrependimento sobre o pecado. Somente o Senhor e o seu Espírito é capaz de fazê-lo. Então, a prova lá no Éden, né, ela não foi sobre o fruto em si, mas foi sobre confiança e obediência. Por que eu circulei aqui, botei em negrito essas duas palavras? Porque isso eu preciso que vocês gravem no fundo do coração, na alma de vocês, esses dois conceitos que são importantíssimos. Confiança e obediência. Essas duas palavras norteiam a vida cristã. Por que confiança? A definição, lembra? Eu falei no último culto, ou há 2 cultos atrás, eu falei sobre isso. A melhor definição que eu conheço para fé. O que é fé, pastor? Fé, a confiança em Deus e na sua palavra. Quando nós confiamos em Deus, né, obviamente, por consequência, nós confiaremos também, né, na sua palavra, né? Bem-vinda, Márcia. Boa noite, minha irmã. Nós confiaremos também na sua palavra. Vou dar um exemplo claro. Eu vou dar um exemplo aqui do André, que está assistindo a aula. Paz Senhor, pastor. Paz Senhor, irmãos. Cheguei agora do trabalho. Não, imagino. Espero que esteja tudo bem, tá? Seja bem-vindo. Então, vamos dizer, eu confio, por exemplo, no André. Nós vamos ter o churrasco de homens lá, por exemplo, no domingo. E aí eu falo com o André assim, eu falo, André, vamos chegar, por exemplo, 11 horas para nós fazermos a arrumação para recebermos os irmãos? E o André fala, amém, pastor, vamos chegar às 11 horas. Quando dá 10h55 da manhã, a minha confiança no André faz com que eu confie também na sua palavra. Eu não fico preocupado se o André vai estar às 11, porque ele me deu a sua palavra. E como eu confio no André, eu confio na sua palavra. Só que até que eu veja, por exemplo, o André lá no portão da igreja, ouvindo na esquina, soltando do ônibus, do Uber, enfim, essa confiança, ela é uma confiança em algo que eu não estou vendo. Eu confio no André, confio na palavra que ele me deu, mas eu não estou vendo o André lá. Então, logo, essa confiança sem ver é uma definição de fé. Eu tenho fé que o André vai estar lá porque ele me disse que estaria. E por eu confiar no André, nos atributos do André, saber que o André é uma pessoa de palavra, que ele é um cara compromissado, que tem um coração para o reino, etc, etc., logo, por consequência, eu confio na palavra que ele me deu. É exatamente assim que nós nos relacionamos com Deus. Por isso que o primeiro módulo do CETEB foi sobre os atributos de Deus. Quando você entende que Deus é amoroso, Deus é amor, Deus é bom, Deus é fiel, Deus ele é sábio, Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Quando você conhece o Deus a quem você serve, que ele é um ser espiritual, muito acima, obviamente, de todos nós, né? Ele é santo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando você sabe as características de Deus, você fala, não, eu confio em Deus, porque Deus ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, essas promessas para a minha vida são as mesmas ontem, hoje e sempre. Logo, se Deus disse que vai fazer na minha vida, ele me deu a sua palavra, logo eu vou confiar na sua palavra, baseado no caráter de Deus, porque eu sei e conheço quem é Deus. Por isso que nós falamos o tempo todo sobre a necessidade de um relacionamento pessoal. Não adianta eu contar para o Cristiano, para a Daniele, para a Rayane, para a Márcia, para a Vera, sobre Deus. Se você não conhecer, não tiver uma intimidade real e conhecimento sobre Deus, quem é Deus, né? Como é que ele se relaciona conosco, não tem como a gente entrar e substituir você nessa confiança, nessa fé. Por isso que nós falamos na igreja, damos
amparo, né? Amplo amparo para o conhecimento da palavra. Deus, lembra, lá no seminário de base, no módulo 1, Deus tem dois tipos de revelação. A revelação geral, que é através de todas as coisas criadas, e a revelação específica, que é através da sua palavra. Deus se revelou, ele disse quem ele era através da sua palavra. Então, como é que eu vou saber quem é Deus? Assim como eu sei quem é André? Tendo um relacionamento, me relacionando, confiando, relacionamento de amizade, de dia a dia, de saber quem é. A mesma coisa com o Senhor. Deus se revelou através da sua palavra. E confiança é o ponto fundamental na nossa fé. Um crente que não confia em Deus, ele não confia na palavra de Deus e logo ele tem a sua fé oscilante. Ele oscila de acordo com as provações. E logo, se ele não confia em Deus e não confia na palavra de Deus, ele vai ser desobediente. E por isso a obediência é a segunda palavra. Confiança em Deus e sua palavra é fé. E a fé, a confiança em Deus e sua palavra, leva à obediência. Nós temos uma série de pecados na nossa vida. Pode elencar aqui todas as obras da carne, lá de Gálatas 5, por exemplo. Fúria, fofoca, divisão, facção, pornografia, homossexualidade, bruxaria, enfim, você pode elencar uma série de pecados. Mas o que nós vamos começar a construir a partir de hoje, e eu preciso que vocês entendam, é que todos esses pecados nascem de algo que é primário, que é embrionário, que é a desobediência. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós pecamos, nós vamos errar. Lembra-se, se você não conhece essa história, quando Deus, né, você tem Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, 12 filhos, são as 12 tribos, né? 11 tribos mais 2 meia-tribos, porque José, um dos filhos, tem a sua tribo dividida em dois, Manassés e Efraim. Então você fica com 11 tribos, 11 filhos de Jacó, mais um filho que se divide em dois, José se divide em Manassés e Efraim. Então são as 11 tribos mais 2 meia-tribos. Dessas 2 meia-tribos, Deus levanta, né? Josué, Moisés para libertar o povo, né? Logo em Êxodo. Depois de Moisés, Deus levanta Josué, que é o capitão que ajuda eles a entrar na Terra Prometida. Depois de Josué, Deus começa a levantar juízes, né, homens que vão julgando ali, ajudando o povo a se consolidar na terra. O último juiz, que a gente chama de juiz de transição, que era juiz, profeta e sacerdote, é Samuel. Samuel, ele é um tipo de Cristo, porque Jesus, ele é profeta, ele é sacerdote, bem, e ele é o rei. A única diferença é que Jesus é o próprio rei. Em vez de ser juiz, Jesus era o próprio rei. Então, nessa transição entre um profeta, sacerdote e juiz, que fez a transição para o rei, Jesus, ele era o povo quer um rei, porque todas as nações tinham um rei, e Samuel não era rei, então não podia ser rei, então Deus permite que eles escolham um rei. Então Jesus é a unificação desses pontos. Então Jesus não é juiz, então ele sai de ser juiz e ele se torna Samuel, juiz, profeta e sacerdote. O povo queria um rei, ele não consegue ser, Deus levanta um rei. Deus volta com sacerdote e profeta. Então, profeta, sacerdote e rei é Jesus. Nós vamos ver isso lá na aula do módulo 3 sobre cristologia. Jesus, Samuel é um antítipo, né, que a gente fala, né, de Cristo. Então, quando o povo escolhe esse rei, que é segundo o coração do povo, que é o rei Saul, que é da tribo de Benjamim, esse rei é levantado. Depois desse rei, ele peca contra Deus, e Deus levanta o rei Davi, rei Salomão. Salomão peca, o Senhor divide o reino, 10 tribos para o norte, 10 tribos para o sul, capital da Samaria, capital Judéia, né, Jerusalém. Aqui, Judá e Benjamim, em cima as outras tribos. Cai primeiro para a Síria, cai depois para a Babilônia. Aqui vem a história de Daniel, a maioria dos profetas maiores estão aqui. Enfim, toda essa história de Israel. Mas voltando lá em Saul. A queda de Saul para ser substituído em Davi é o mais emblemático do ponto de vista da obediência ou da desobediência. Saul erra, e Samuel fala para ele, olha, você fica aqui e não faz nada, o Senhor está mandando você ficar aqui e não fazer nada até eu voltar. E aí passam-se alguns dias, Saul vai se angustiando na sua alma, e ele decide ofertar animais, queimar bois, queimar animais, em oferta a Deus para ver se aplacava a ira de Deus sobre ele, porque Deus tinha dado uma ordem a ele que ele não cumpriu. E aí quando Samuel chega, ele rasga suas vestes, porque ele vê que Saul não tinha obedecido a ordem de Deus, que era que não fizesse nada. E aí, eu estou contando essa historinha porque tem uma frase que é emblemática. Saul fala para ele, não, mas eu fiz o que Deus mandou, mas eu estou oferecendo bois, estou oferecendo um monte de coisa, Deus, que sacrifício ao meu Deus, e etc. Eu estou ofertando o meu melhor, tudo que eu tenho de melhor. E aí Samuel fala para Saul claramente, é melhor obedecer
do que sacrificar. A obediência, ela sempre é o ponto de partida para o crente mais do que o sacrifício. Tem gente que fala assim, não, mas eu sirvo a Deus, mas eu faço isso, e eu louvo, e eu trabalho na igreja, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro, eu faço um monte de coisa, eu vou para a igreja, eu vou ao culto, eu dou o dízimo, eu faço um monte de coisa. Mas, na sua vida, e na série de mensagens de Pedro, eu tenho falado sobre isso, né? Da nossa esperança viva, esperança sofrimento, sermos nação santa, do lar para o mundo, nessa última agora do tempo que nos resta, né? Nós temos visto, passado por Pedro, onde nós vemos que não adianta absolutamente nada você fazer tudo para Deus, mas não fazer nada com Deus. O que é fazer tudo para Deus e fazer nada com Deus? Você tem toda uma vida religiosa, uma vida de coisas, de sacrifícios diante do Senhor, mas não lê a palavra, não testemunha na sua vida no dia a dia, dentro da sua casa, do seu lar, não é um crente confiável, não é um crente que tem mansidão, que tem domínio próprio, que tem os frutos do Espírito, não é uma pessoa que jejua, que ora. Então você faz tudo para Deus. Não, eu vou lá, eu cuido, eu pinto, eu faço a festinha das crianças, eu faço aquilo. Mas, no dia a dia, você não faz nada com Deus. Então, você está sacrificando, se sacrifica, vai cansado do trabalho, sai cansada do trabalho, faz tudo para Deus, sacrifica, mas não obedece. E a origem de todo pecado é a desobediência. Porque se nós obedecemos ao Senhor porque confiamos na sua palavra, em quem Ele é, nós não precisamos lutar, por exemplo, contra a mentira, contra a maledicência no falar, contra a ira, né? Contra sei lá, a inveja, contra a pornografia. Por quê? Porque quando o nosso coração está disposto a obedecer, não importa qual é o nosso pecado. Nós não vamos fazê-lo, nós não vamos dar vazão à carne, porque seremos cheios do Espírito, porque decidimos obedecer no nosso coração. Decidimos obedecer dentro do nosso coração. Então, confiança e obediência é a base de tudo. Se você confia na palavra do Senhor e no Senhor, você naturalmente vai ser obediente, naturalmente você vai abrir mão da sua inclinação para a carne e para a sua natureza carnal, ainda que você vá pecar, né? Não significa que você não peca, né? Eu tenho dias ruins, dias bons, mas na maior parte do tempo, né, o meu coração, eu falo de mim por conta, não é para dizer assim, como eu sou espiritual, tá, irmão? É porque eu posso falar daquilo que eu vivo, eu não posso falar do que você vive, eu posso falar do que eu vivo, né? E dentro daquilo que eu vivo, né, eu opto por não viver uma vida onde eu planejo o pecado, onde eu vivo pelo pecado. A minha escolha é viver para Deus, ainda que eu peque. E quando eu peco, me surpreendo, né? E peço perdão e misericórdia ao Senhor. Mas também isso faz de mim, esse entendimento, faz de mim entender também que quando eu peco, também eu confessei ao Senhor, me arrependi do meu pecado, Deus me perdoe e eu sigo em frente. Domingo eu preguei sobre isso. Deus não nos chama para reviver o passado. Deus nos chama sempre para viver o futuro. Tem crente que, por não entender isso, quando peca, fica se martirizando o resto da vida, dá lugar ao diabo. O único que tem interesse em te acusar, em te fazer se afastar de Deus, criar no céu, é o diabo. Meu irmão, você pecou, pede perdão ao Senhor, a palavra de Deus diz que Ele é fiel para nos purificar. Falei sobre o mar de esquecimento, sobre Deus não se lembrar, e segue sua vida, caminhando firme, confiando em Deus, confiando na palavra de Deus, sendo cheio do Espírito. É incrível, por exemplo, né, quando o apóstolo Pedro fala sobre a questão de sermos cheios do Espírito, né, mas não vos embriagueis com vinho, no qual há dissensões e dissoluções, mas sejam cheios do Espírito. Ali o Senhor, ele não está perguntando, ele não está dando uma opção, né? É uma ordem, sejam cheios. Você ser cheio do Espírito é você aceitar que Deus te ordenou. E uma vez que Deus te ordenou e derramou do Espírito sobre você, você pode ser cheio do Espírito agora, hoje. Não é uma sensação, não é um sentimento, é algo que Deus já derramou sobre mim, sobre a sua vida. Então seja cheio do Espírito. Mas eu pequei. Meu irmão, já foi, pecou, confessou. Seja cheio do Espírito hoje. Viva a plenitude, zera essa conta e segue em frente. Isso é confiança e obediência à palavra de Deus. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Por que eu coloquei Gênesis 2, 16 e 17 aqui? Se nós voltarmos ali na origem, né, do texto que eu li, né, você vai dizer assim, ora, a serpente era mais astuta dos animais, e ela chega para... Eu vou resumir aqui, mas a serpente, né, o Satanás, chega para ela e fala assim, foi isso mesmo que Deus disse? Olha isso. Não como de nenhum fruto da árvore do jardim. Foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhuma árvore do fruto do jardim. E eu vou avançar agora de novo no texto. Olha o que o Senhor disse, está aqui. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Coma livremente da árvore do jardim. Só não coma do conhecimento do bem e do mal. Coma livremente de qualquer. Não coma do conhecimento do bem e do mal.
Satanás fala, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim. Aqui já está clara a astúcia que Satanás vem utilizando há milhares de anos contra o ser humano. A distorção daquilo que Deus disse. A distorção da palavra de Deus. Deus não disse para eles não comerem de nenhuma árvore. Pelo contrário, disse, comam. Tudo isso aqui é de vocês, comam. Se fartem livremente. Contudo, só me obedeçam. Por isso que é um teste de obediência. Não comam daquela árvore. Que no dia que comer daquela árvore, certamente morrerá. E não morreram por comerem do fruto do conhecimento. Morreram espiritualmente para Deus. Pela desobediência. Porque Deus colocou o limite. Olha, aqui você não come. O resto você come tudo. E olha como Satanás é sujo. Ele coloca no coração de Eva uma dúvida. Não foi isso mesmo que Deus disse? Distorcendo a palavra de Deus. E aí, a mulher continua. Ó, podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Percebe que Eva, aqui, ela distorce também? Ela diz, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque. Foi isso que Deus disse, só para não comer. E aí a serpente fala, mas você não vai morrer. Então, essa briga, essa distorção entre aquilo que Deus diz e a palavra de Deus, né, na sua palavra, e o que o diabo tenta fazer é distorcer, tirar a nossa confiança, colocar dúvida. Deus já falou que você é salvo, remido, que ele tem pensamentos de paz a seu respeito, que o Senhor está no controle da sua vida, que você vai ter aflições, mas que você tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e ele é com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa quão ruim seja o seu dia hoje, a sua esperança é viva, como a gente está vendo em Pedro. Amanhã tudo vai ser melhor, porque o Senhor tem sempre um novo dia para cada um de nós. Deus pode sempre mudar a nossa história num estalar de dedos, porque Ele é Deus. É isso que a palavra de Deus fala. Nosso papel é fazermos com que o Senhor se agrade do nosso coração. Vivemos uma vida piedosa, justa, santa diante do Senhor, com o coração para Deus, fiéis. Então, esse é o contexto e o propósito da queda. Então, a partir daqui, né, nós temos essa percepção, né, daquilo que Deus está vendo e como começa esse drama no Éden. Eu vou colocar esse videozinho para que entenda. Se você vivesse no antigo Israel, um dos lugares mais importantes era o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda sagrada que os israelitas levavam enquanto viajavam para a Terra Prometida. E era Alguém pode confirmar para mim se está ouvindo o áudio do vídeo? Sim, pode. sagrado, porque se você vivesse no antigo Israel, um dos lugares mais importantes era o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda sagrada que os israelitas levavam enquanto viajavam para a Terra Prometida. E era sagrado porque era onde a presença celestial do Deus de Israel vivia na terra. E o tabernáculo tinha um design especial para mostrar como ele era importante. Há o pátio externo, depois uma sala de entrada para a tenda que leva ao centro do tabernáculo, o Santo dos Santos, a sala do trono de Deus. E é guardado por criaturas celestiais híbridas chamadas querubim. Veja que quanto mais perto do centro, mais sagrado fica o espaço. As pessoas que trabalham no tabernáculo são chamadas de sacerdotes. E eles cuidam do espaço sagrado, oferecem sacrifícios em nome de Israel e anunciam a bênção de Deus sobre o povo. Sim, esses sacerdotes representam Deus para o povo e representam o povo para Deus. Então imagine o tabernáculo e os sacerdotes que trabalham nele como um portão que conecta o céu e a terra. E é por isso que o tabernáculo acabou se estabelecendo numa montanha, porque as montanhas são onde a terra toca o céu. Algo que falta nesse tabernáculo e que está em todos os espaços sagrados antigos são imagens de ídolos que representem fisicamente aquele Deus. Ah, sim. O Deus de Israel ordenou explicitamente que não fizessem imagens de ídolos. Isso porque na Bíblia toda a humanidade é imagem de Deus. É o que vemos no início da Bíblia, quando Adão e Eva, cujos nomes significam humano e vida em hebraico, são chamados de imagem de Deus, ou seja, representam Deus em seu espaço sagrado. Esse espaço sagrado é um jardim, em uma terra chamada Éden. Sim, a história é pensada para mostrar que o Éden é a realidade simbolizada e relembrada pelo tabernáculo depois. Por exemplo, repare as descrições do Éden. Existe uma região maior da terra chamada Éden, mas dentro do Éden, Deus planta um jardim. E então, no centro desse jardim, Deus planta a árvore da vida. O design do Éden corresponde ao do tabernáculo. Sim, e há detalhes na história do Éden, desenvolvidos bem depois na Bíblia, mostrando que o Éden fica em uma montanha alta. Um lugar onde a terra encontra o céu. Exatamente. Deus pede que esses humanos trabalhem e cuidem do jardim. São as mesmas palavras usadas depois para descrever a função dos sacerdotes no tabernáculo. Então Adão e Eva são a imagem de Deus e, como sacerdotes, trabalham e adoram em um templo que é tipo o céu na terra.
Isso, eles representam a criação diante de Deus e, como sua imagem, o representam para a criação. E fazem tudo isso nesse espaço sagrado, que é cheio da vida e da presença de Deus. E Deus pede que governem a criação em nome dele. São como sacerdotes que encarnam a sabedoria celestial de Deus e reinam na terra. Poderíamos chamar de sacerdotes reais. Exatamente. Todo esse cenário no livro de Gênesis, os sacerdotes reais na presença de Deus, onde a abundância e vida é chamado de bênção de Deus. Mas não dura muito tempo. Não, a humanidade é enganada por uma criatura rebelde. Não satisfeitos em serem imagens de Deus, tentam ser Deus e reinar sobre a criação em seus próprios termos. E são exilados por Deus do jardim. E Deus coloca querubins na porta do Éden para impedir que voltem. Que tragédia. A humanidade desistiu da função dada por Deus. Mas não acaba aí. O resto da história bíblica é sobre a missão de Deus de desfazer essa tragédia, para que os humanos recuperem o acesso ao céu na terra, onde finalmente serão os sacerdotes reais de Deus. Tudo começa com uma promessa de Deus a Adão e Eva, que um de seus descendentes derrotaria o enganador e reinaria sobre ele. Deus diz que esse descendente vai ferir a cabeça do enganador, mas também será ferido por ele. Então essa figura sacerdotal restaurará a bênção de Deus, sacrificando sua própria vida. Mas isso ainda é só uma promessa. Sim, então na história seguinte encontramos a próxima geração fora do Éden. 2 irmãos na porta do jardim oferecendo sacrifícios a Deus quase como sacerdotes. Talvez Deus aceite essas ofertas e eles possam voltar ao Éden. Mas infelizmente um deles, Caim, fica furioso por Deus preferir o sacrifício de seu irmão Abel. E então Caim mata o seu próprio irmão. Caim é exilado para ainda mais longe do Éden e da bênção de Deus. Com o tempo, a ira de Caim leva a humanidade a uma violência generalizada. Os humanos precisam que o futuro sacerdote real os resgate. Sim, e a história inteira é pensada para gerar essa esperança. Então, nos próximos vídeos, vamos explorar o tema desse futuro sacerdote real ao longo da história da Bíblia. Veremos como as histórias de Abraão, Moisés e Davi apontam para Jesus, o sacerdote real definitivo. Jesus, aquele que restaurará as bênçãos do Éden. Para que os humanos se tornem os sacerdotes reais que fomos feitos para ser, reinando juntos em nome de Deus. Nossa missão no Bible Project é ajudar. Amém? Amém. Então é muito claro, né, quando nós entendemos todo o contexto, né, da queda, de tudo que nós vivemos. A Bíblia, irmãos, ela é muito linda. Quando você entende a palavra do Senhor, você fica apaixonado por ela. Nada na Bíblia por acaso. Voltando aqui, né, a dois domingos atrás, no caso 3 domingos, né, eu estava falando sobre Pedro e falei sobre nação santa. Quando o apóstolo Pedro coloca, olha, vocês são povo eleito, nação santa, sacerdotes reais, ele está se referindo a isso, sobre o propósito de criação da humanidade. Em Jesus, nós tivemos esse propósito restaurado sobre as nossas vidas. Chegará um tempo onde as bênçãos do Éden, né, o céu na terra, serão restabelecidas para nós e nós poderemos viver novamente diante da presença do Senhor. Por isso que, se você reparou ali, tem uma hora que ele fala assim, olha, ele mostra ali o Éden, né, os dois, Adão e Eva saindo do Éden, ele fala, olha, mas Deus estabeleceu um sacerdote real para sempre, né? Um novo sacerdote que vai fazer o homem ter acesso de novo. Ele dá uma voltinha em volta do Éden, né? E entra de novo pela porta. Por que ele dá essa voltinha? Porque isso é a simbologia para uma conversão. Por que nós nos convertemos ao Senhor? O que é convergir, por exemplo, quando nós estamos dirigindo? Se eu estou indo, por exemplo, em direção a Itaboraí. Se eu precisar voltar, eu vou precisar pegar um retorno, por exemplo, à esquerda. Eu vou fazer uma conversão à esquerda. Eu vou retornar de volta para Niterói. Então, quando nós nos convertemos, significa que nós estamos retornando para o local de origem. Nós nos afastamos de Deus através do pecado de Adão e Eva, e quando nós nos convertemos, nós aceitamos o retorno que Deus estabeleceu, um novo e vivo caminho que Deus fez para que nós retornemos ao estado original lá do Éden. Então, se vocês entendem a história da queda, vocês entendem a sua própria natureza, a nossa própria natureza. Lá não foi comer um fruto, não é uma maçã. Né? Uma maçã ficou na Idade Média, estabeleceu que era uma maçã, porque tinha que ter um fruto. Nas encenações, né, de peça,
Como é que vai ser o fruto proibido? Aí tinham que escolher um fruto, por isso é a manga, um morango, uma tangerina, melancia, acho que era muito pesado, escolheram a maçã. Aí parece que não, comeu uma maçã, não tem nada a ver com a maçã, é só uma simbologia de peças que foi utilizada ali na Idade Média para simbolizar o fruto proibido e acabou virando um símbolo, né, de desejo de pecado. Mas, então, quando fala sobre essa desobediência de comer o fruto, não é sobre o fruto, é sobre a desobediência. E ali, quando o homem quer, o que Deus fala? Olha, como sobre tudo, sobre absolutamente tudo, de todas as frutas, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência tem 2 pontos aqui, o fato de desobedecer e o desejo de conhecer o bem e o mal, porque quem dizia o que era bom, o que era ruim, até então, e Deus só disse que era bom, no relato de Gênesis você vê isso, era o próprio Deus, é claro, e viu Deus que ele tinha feito era bom, e viu Deus que a criação era boa. E fez o homem e viu que era muito bom. Então, a definição de bem e mal, de bom e ruim, quem dava era o próprio Deus. O homem precisava confiar que Deus sabia o que era bom para ele, e por Deus ser quem ele é, e Deus ter o caráter que ele tem, Deus tinha pensamentos de bondade sobre o homem, então tudo que Deus entregava ao homem era bom. E ele não precisava entender se era bom ou não ter esse julgamento sobre si mesmo. Governar a sua própria vida a partir da sua ótica de decisões sobre bem e mal. Quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que ele tenta fazer é se tornar como Deus, ou seja, ele tem um Deus que julga que é bom ou ruim para ele, para o homem, e dá coisas boas, e a bênção é sobre a vida dele, né? Tanto é que você vai ver, por isso que é importante, lá em Êxodo, né? Número, Levítico e Deuteronômio, principalmente, né? Quando Deus fala tudo, tem lá, manda o povo subir de um lado e de outro, né? Uma parte do sacerdote, tem o monte das bênçãos e o monte das maldições, onde Deus declarava bênçãos e maldições. Se me obedecerem, vocês comerão do melhor da terra, isso aqui. Mas, porém, se desobedecerem, acontecerá isso, isso e isso. Coloco diante de vocês a vida, por isso escolham a vida para que vivam, né? Mas se não escolherem, vão morrer. Então, essa decisão humana entre o bem e o mal, entre a bênção do Senhor e o mal, é aquilo que Adão e Eva tentaram fazer, porque Deus só entregava coisas boas. Então, o homem tenta assumir o lugar de Deus nesse aspecto, de ele decidir para a sua própria vida o que é bom ou ruim. Por isso que nós erramos sempre. Por isso que todas as vezes que você toma decisão para você sempre vai decidir erroneamente. Por isso que confiar em Deus, porque Deus, como diz lá em Jeremias, eu que sei que pensamentos tem a respeito de vós, Senhor, pensamentos de paz, de bem, não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Deus sempre tem pensamentos bons ao nosso respeito. Por isso a vontade de Deus para a nossa vida é sempre boa, perfeita e agradável. É isso que aconteceu no Éden. E por isso que nós até hoje temos dificuldade de confiar no Senhor. Achamos que não vai acontecer, achamos que Deus não vai cumprir, achamos que as coisas não vão ser dessa forma como deveriam, e tomamos nossas próprias decisões e colocamos os pés pelas mãos. Então, esse é o âmbito, é um âmago da vida cristã. A escolha que nós temos em confiar em Deus e não confiar. Em confiar que Deus tem o melhor para nós, que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, e não a nossa. Então, quando nós temos essa decisão de Adão e Eva sobre conhecer o bem e o mal, eles quiseram governar a sua própria vida como fosse o próprio Deus. E aí, né, as visões do relato da queda, né? Eu já falei, só para destacar, alguns veem esse relato como um mito antigo sem valor histórico, quando isso não é verdade, ou como um mito verdadeiro, né? A quem aceita como história simbólica, mas não factual, ou seja, aceita que houve esse evento, mas a forma como é contada é simbólico. Não, né? A Bíblia diz que é um relato histórico real. A posição bíblica é que a queda foi um evento literal ocorrido na história do homem. Tá? Portanto, né, em Romanos 5, capítulo 12, o apóstolo Paulo diz, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, está falando lá de Adão, do relato da queda, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, visto que todos pecaram. Então, qual é a realidade da queda a partir daí? Né? A Escritura confirma a veracidade em várias passagens, né? A queda não é apenas um ato antigo, é o ponto de partida da condição caída que herdamos. E aí, o Romanos 5,12, que eu acabei de ler, né, ele diz, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, visto que todos pecaram. Pois antes da lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta onde não há lei. Guardem isso que eu já vou falar sobre isso. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre eles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Em Hebreus, né, no versículo 14, que fala Adão é a figura daquele que havia de vir, em Hebreus fala que onde o primeiro Adão falha, o segundo Adão, que é Cristo, ele vence. O primeiro Adão peca, cai e erra num jardim do Éden, e o segundo Adão, ele vence
e é vitorioso também no jardim do Getsemane. E como é que essa vitória foi estabelecida? Ali, ela é estabelecida nesses dois momentos da obediência. Aqui, o homem decide desobedecer, o primeiro Adão decide desobedecer, e entra a morte, ela ganha poder sobre a humanidade a partir dessa desobediência. No jardim, agora já do Getsemane, a obediência leva a vitória e faz a gente triunfar sobre a morte. Por quê? Quando que Jesus obedece? Qual é a oração de Cristo? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a sua vontade. Jesus decide não seguir a sua própria vontade, né? Obviamente que a vontade dele e do Pai era a mesma, né? Ele seguiu no sentido do seguinte, a sua condição humana, né? Sabia dizer aquilo que esperava por ele, né? Obviamente que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um só, e a decisão deles é unificada, é única, é conjunta, mas Jesus, ali na sua condição humana, saber todo o sofrimento que ele passaria, né? Ele fala, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a sua vontade. Aqui seja feita a minha vontade, vou comer da árvore e vou saber o que é bom e ruim para mim. Aqui que seja feita a vontade do Senhor. E é isso que é a vitória de Jesus no Getsemane. Então, ele continua, olha, Adão, qual é a figura daquele que havia de vir? Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordaram para muitos. Então, por um, muitos morreram, por um, muitos vão viver. E o dom não é como uma ofensa de um só, porque, na verdade, o juízo veio de uma só ofensa, ou seja, transgressão, de um só pecado, o pecado de Adão e Eva, para a condenação. Mas o dom gratuito, ou seja, o presente, o dom é presente, o presente gratuito de Deus veio de muitas ofensas para a justificação, ou seja, o homem de uma ofensa gerou a morte, Deus pegou essas muitas ofensas e justificou através de... Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse um, muito mais que recebe a abundância da graça e o dom da justiça, o presente da justiça, reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Assim, pois, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Um ato condena a humanidade, um ato justifica toda a humanidade. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Ora, a lei veio para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu falei sobre isso domingo. Então, a lei veio para que o pecado abundasse. Onde abundou o pecado, ali estava a lei. E o pecado... mas onde o pecado abundou, né, onde ele se proliferou, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus cobriu toda a multidão do pecado. E por que o ponto 13 aqui é importante? 13. Pois antes da lei o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta onde não há lei. É mais ou menos assim. Você vai ver no Tratado de Romanos. Romanos é o último livro que nós vamos ver na série Cartas para o Novo Mundo. Nós vamos ver um livro só sobre uma sequência de mensagens só sobre Romanos, que vai se chamar o Evangelho segundo Paulo. Assim como Mateus, Marcos e Lucas e João são o Evangelho, muitos consideram Romanos o Evangelho de Paulo, né? O Tratado de Paulo a respeito da fé. E aqui ele está dizendo o seguinte, olha, ele vai tratar sobre esse tempo todo sobre o pecado, a queda, a desobediência e sobre a lei. A lei, antes de ser trazida por Moisés, ela não existia a consciência do erro. É mais ou menos assim, seu filho pula no sofá. Se ele não sabe que é proibido pular no sofá, apesar de ele estar errado, ele não sabe, ele é inocente por desconhecimento. Só que, quando você diz para ele, olha, não pula do sofá, se você pular do sofá, eu vou colocar você de castigo, eu vou te dar uma chinelada, por exemplo. Quando você volta um outro dia e ele está pulando no sofá, aquilo que era inocência por desconhecimento, apesar de ser um erro, passa a ser agora um pecado, um erro propriamente dito consciente, porque ele sabia que não podia e mesmo assim ele estava pulando no sofá. A lei é exatamente isso. A lei, quando ela vem, ela não vem para trazer a morte, ela vem para dizer o pecado. Qual é o intuito do pai e da mãe quando fala para o filho não pular no sofá? É que o filho apanhe? O seu desejo era bater no seu filho, era colocar o seu filho de castigo? Não. O seu desejo era que ele tivesse um comportamento adequado, correto, que testemunhasse de você, dizer, não, esse pai e essa mãe sabem dar uma boa criação para o filho educado, não pulando no sofá. Então, era para reflexo da glória dos pais, né? Para que eles fossem reconhecidos como bons pais e o filho fosse reconhecido como um bom filho. Então, o propósito da sua ordem não era bater, você não tinha intenção de bater ou de fazer seu filho ficar de castigo. Só que a lei é a mesma coisa. Quando Deus traz a lei através de Moisés, qual era o intuito? É para a glória de Deus, para trazer vida. Olha, isso é errado, isso é errado, isso é errado, isso é errado. Só que o homem, pela sua natureza pecadora, ele decide não cumprir a lei. E aí a lei passa
de trazer vida a trazer morte. Por quê? O homem passa a pecar e a errar. Em vez de ser para a glória de Deus, passa a ser para a condenação por conta da lei. Por isso que nós temos a frase clássica que a letra mata, mas o espírito vivifica. Que letra é essa? Não é estudar, não é estar aqui no seminário teológico que te mata. É a letra da lei. A letra da lei matava, porque ela apontou o pecado e com o apontamento do pecado, a desobediência do homem em relação ao pecado trouxe a morte. Mas o espírito, né? Porque o homem se mostrou incapaz de cumprir a lei de fora para dentro. E aí por isso que tem a promessa de Deus, né? Em Amós e outros profetas, né? Que ele fala, olha, chegará o tempo que eu vou escrever a minha lei no coração de vocês. E eu vou derramar sobre a carne, do Espírito sobre toda a carne. Então, a lei que estava numa pedra, ela agora não está mais escrita numa pedra. Antes ela é escrita no meio do seu coração através do Espírito. Por isso que lá atrás nós temos a Arca da Aliança, que carregava a lei dentro dela, né, de Deus, e a presença de Deus, e nós não temos mais a Arca da Aliança no Novo Testamento, porque a Arca apontava para o futuro. Quem é a Arca da Aliança hoje? Quem carrega essa aliança? Que aliança é essa? É o Testamento. Qual era a aliança lá atrás? Baseada na lei. Quando vem a nova aliança, o Novo Testamento, a nova aliança que é em Cristo Jesus, a arca ela não é mais necessária, porque a nova arca passa a ser quem? Nós. Assim como a arca, nós carregamos no nosso interior a lei de Deus no nosso coração. E assim como a arca, nós somos capazes de manifestar a glória e a presença de Deus, como a arca fazia lá no Antigo Testamento. E assim como a arca, nós temos sobre nós a aspersão do sangue do cordeiro que perdoa os pecados. Lá atrás de um cordeiro físico, um animal, aqui do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá a arca era coberta pelo sangue do cordeiro, aqui a arca espiritual que somos nós, somos cobertos pelo sangue de Cristo. Por isso que nós somos pedras vivas. O tabernáculo de Deus passa a não ser mais um local, uma tenda, passa a ser nós. Deus construiu para si um novo tabernáculo espiritual com pedras vivas, onde o fundamento, a pedra principal é Cristo, e cada um de nós somos pedras vivas no altar. Por isso que a igreja é tão poderosa, por isso que a comunhão é tão poderosa, por isso que viver em Cristo é tão poderoso, porque nós passamos a ser parte do algo maior que Deus está construindo em nós. Então, aqui são vários textos, né, várias referências, e Adão e Eva, né, eles foram criados santos e racionais e livres. Essa aula aqui eu vou parar aqui e eu vou voltar nesse ponto a partir da próxima aula. Mas que vocês possam, irmãos, entender, né, em nome de Jesus, a importância, né, desse conhecimento sobre a queda do homem e sobre tudo isso que envolve, porque isso é o resumo, é o drama nosso. Tudo que nós passamos, tudo os sentimentos de inaptidão, de pecadores, de indignos, de nós estarmos sempre numa situação de desvantagem em relação a Deus, de não entendermos a sua vontade, queremos tomar as nossas próprias decisões, de pecarmos quando tomamos essas decisões. Isso tudo vem da nossa natureza e de tudo que aconteceu. O que Deus está fazendo em nós, através do Espírito, é restaurando isso. Por isso que nós precisamos estar sempre com Jesus, com o Espírito, no centro da vontade de nossa vida. Já falei sobre isso também em outras aulas, vou voltar a falar. 1 Coríntios, capítulo 2 e capítulo 3, final do 2 e início do 3, o apóstolo Paulo fala de 3 tipos de pessoa: homem natural, homem carnal, homem espiritual. O homem natural é aquele que não tem a Cristo, não conhece, era eu e você antes de recebermos a Jesus como Senhor e Salvador. E esse está entregue às suas próprias paixões, concupiscência. Nós falamos domingo sobre isso. O apóstolo Paulo fala, antes vocês viviam nisso, bebedeira, prostituição, pornografia, fazendo tudo aquilo que era vontade da carne. Isso era um homem natural. Natural porque você nasceu assim e todo homem nasce assim. Agora, o apóstolo Paulo fala, mas tem outros 2 tipos de homem. Tem o homem carnal e o espiritual. O espiritual é aquele que aceita Cristo e Cristo reina no centro do seu coração. Mas o apóstolo Paulo diz claramente que nós que somos espirituais podemos nos tornar carnais. E quando nós nos tornamos carnais, eu consigo tirar Cristo da minha vida? Não, porque eu já tive a revelação. Eu sei quem é Jesus, ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu sei quem ele é, qual é o sacrifício de Cristo. Já fui convencido disso. Então, por que eu me torno carnal? Quando eu tiro Jesus do centro como fosse um trono, do centro da vontade da minha vida e coloco o meu eu de novo e coloco Jesus para o escanteio. Então, se fosse um círculo a vida, né, o homem natural tem Jesus fora da vida, não conhece Jesus. O homem espiritual tem Jesus dentro do círculo, no troninho tem Jesus dentro da vida, Jesus reina, o seu eu está aqui, sendo controlado pela vontade de Cristo, né, e pela espiritualidade, né, pelo Espírito Santo. Só que o homem carnal, o crente carnal, ele tira Cristo do centro, coloca Cristo de lado, pega o eu e coloca de novo no centro da sua vida, e passa a viver uma vida carnal. E aí é onde nós erramos, pecamos, temos dificuldade. Por isso que nós precisamos jejuar para quebrar nossa carne, orar, ler a palavra de Deus, meditar, ouvir louvores, falarmos entre nós, testemunharmos, falar, meu irmão, era assim, a semana passada foi difícil. Isso que eu faço tanta questão,
nas pregações, mostrar que a minha vida é tão natural quanto de todos os irmãos. O fato de eu ser pastor não me torna mais ou menos espiritual do que qualquer um de vocês. Me torna um homem, eu sou chefe de família, eu sou marido, eu sou pai, eu trabalho, eu tenho minhas dificuldades, mas nós podemos escolher todos os dias, e aí sim, como o apóstolo Paulo, acho que cabe ao papel pastoral, dizer assim, olha, sejam meus imitadores assim como eu sou. Eu tenho tentado ver a minha vida para o Senhor, e para a glória, sou perfeito? Não. Já estou perto do que eu deveria ser? Também não. Mas tenho tentado com honestidade, né? Deus não espera de nós perfeição, Deus espera de nós honestidade. Se você é honesto diante do Senhor, você consegue ter uma vida para o Senhor e viver diante dele todos os dias da sua vida para a glória de Deus. Amém? Termina aqui a nossa aula. Vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei hoje aqui sobre a aula? Elisete, Rayane, Márcia, Fernanda, Débora, Cristiano, Daniele, Marcos, Mari, Vera. Amém. Pastor, a minha única dúvida, eu estava até comentando com o André aqui, né? A incumbência do cuidado com o jardim, né? Desse compromisso, né? Era de Adão, né? No caso, como homem, né? No caso, assim, se, né, a gente faz muita pergunta para nós mesmos e muitas delas sem resposta. Se por um acaso Eva tivesse, né, comeu o fruto e ofereceu a Adão, e se Adão não tivesse comido esse fruto? Então, assim, esse si, ideologia a gente não aplica, não tem si, né? A história, ela é o que ela é, né? O entendimento é que tanto Adão quanto Eva, né, eles escolheram desobedecer ao Senhor, né? A desobediência estava instaurada no coração humano. Só uma correção, Ayane, assim, é uma visão muito equivocada, né? Quando a gente fala assim, Adão que era o responsável por cuidar do jardim, no fim de ser o sacerdote. Óbvio que Deus criou homem e mulher ele criou, né? O varão sobrevarou, mas lembre-se sempre que o homem e a mulher ela é criada como auxiliadora, como coajudadora, no mesmo nível do homem dentro do Éden. Tanto é que lá atrás, Adão significa humano e Eva vida. Os dois eram chamados Adão, né, que eram humanos. Lembre-se sempre que a submissão feminina, efetivamente, ela vem como consequência da queda. Lembra? Você terá dores de parto, e a sua vontade será para o seu marido. Por Eva ter tomado uma decisão, né, equivocada, ela come e depois dá a Adão. A consequência da queda é a submissão, no sentido de a vontade da mulher agora está submetida ao seu marido, né? E a partir daí é que tem esse desenrolar. Mas no Éden, a responsabilidade era dos dois, juntos, homem e mulher, Deus os criou. Porque não era bom que o homem estivesse só. Tanto é que essa submissão ela acontece na queda como consequência do pecado, e lá na frente, em Jesus, essa submissão, que obviamente se tornou problemática, né, e doentia para a mulher, porque homens com coração caído, homens sem Deus em suas vidas, etc., é corrigido lá, por exemplo, em Efésios, capítulo 5, né, quando o apóstolo Paulo trata, em outras passagens da Bíblia, que fala assim, não, tudo bem, a consequência da queda é essa submissão da vontade da mulher para o seu marido, tudo bem, está estabelecido. Mas em Cristo, agora tem uma reviravolta. Que tipo de marido? Esse é o principal ponto. Falei sobre isso também em Pedro, lá quando eu falei do lar para o mundo, né? Eu falei sobre isso. Que tipo de marido? Agora, não mais um homem caído, não qualquer homem, não um homem mau, um homem que não respeita a sua esposa, um homem com coração egoísta, egocêntrico, focado na sua vontade. Não. Um homem agora, um marido segundo Cristo. Um marido capaz de dar a sua própria vida pela sua esposa. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, essa distorção que é criada na queda, ela é ajustada em Cristo. De maneira que essa submissão hoje, ela não é mais pela lei, né? Vamos dizer assim. Ela é em amor. Uma mulher de Deus caminhando com um homem de Deus. Por isso que, quando nós falamos sobre isso de casais na igreja, nós falamos de maneira muito clara. Não existe, né, nenhuma esposa, de verdade, assim, que ela tenha resistência e ter um homem firme, um homem, né, no sentido assim, de ter um marido realmente ali para ajudar nas coisas, para decidir, se esse marido ele é um bom marido no sentido seguinte. O que é um bom marido? Aqui, por exemplo, aqui em casa, eu sempre falo do que eu vivo porque é o que nós vivemos. Aqui em casa, todas as decisões são conjuntas. Nós somos um esposo, esposa, marido e mulher. Mas qual é o meu papel? Né, de provedor, etc. e tal, mas qual é o meu papel? Numa decisão que a gente vai fazer, a gente não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, branco ou preto, qual é o caminho que deve se tomar. Eu tenho meu papel de homem. Eu vou lá e assumo. Falo, não, esposa, já que a gente está nessa dúvida,
eu como homem eu vou tomar essa decisão. Se tiver algum erro nessa decisão, as consequências são da minha decisão. A gente vai para a esquerda, então a gente vai tomar esse caminho e vamos ver o que é melhor para a nossa família, né? Ou vamos orar, ou vamos aguardar mais um tempo. A decisão, como homem, ela recai sobre mim, né? Eu tenho meu papel de homem, de marido dentro de casa, mas isso não significa que eu faço o que eu quero, no sentido de, eu faço, né? Porque tem pessoas que pensam, a submissão eu vou comprar um carro, eu vou escolher o carro que eu quiser e minha mulher que aceite. Não é isso, por que isso, né? É uma vida conjunta, né? É uma vida a dois. Eu amo a minha esposa como Cristo ama a igreja. Eu quero a minha esposa adornada, feliz, bem cuidada, ainda que com minhas dificuldades e defeitos, nem sempre eu consigo fazer isso o tempo todo. Tenho meus erros, tenho minhas dificuldades, como qualquer outra pessoa, né? Mas o princípio de respeito mútuo, ele é fundamental dentro de um relacionamento. Então, vamos comprar, por exemplo, um carro? Vamos. O que você abre mão? Aí eu falo, exemplo do nosso carro, né? Quando a gente foi comprar, eu falei, esposa, eu acho que eu tenho que ter um carro grande, família, as coisas da igreja, sei que, se tem alguma coisa que você queira. Eu sempre tive carro preto, né? Escuro a minha vida inteira. Sempre gostei de carro preto ou vermelho. E ela falou, não, vida, eu gosto de branco, tal, não sei o que, acho branco bonito. Então, tudo bom. A gente atende a parte mecânica, né, estrutural, que é o que eu preciso, mas a gente cumpre a sua vontade, vamos procurar um carro que te agrade também. É um exemplo simples, tá, irmãos? Um exemplo bem, bem simples. Não é nada demais. Estou dando um exemplo assim, de como você tem que ter esse ajuste da relação e respeito. Agora, eu dou um exemplo, eu tinha que dar uma entrada, aí vamos financiar, não vamos pagar à vista, tem dinheiro, aí a esposa, vida, decide, você decidir é melhor. Tá bom, eu sou marido, vamos pagar à vista, assim, acabou. É isso. Então, essa visão distorcida de que lá no Éden a mulher foi criada menor do que o homem não existe. A mulher e o homem foram criados os dois sacerdotes. Os dois são. A submissão da vontade da mulher vem como consequência do pecado, que é corrigido lá em Cristo, né? Não do ponto de vista de não ser uma mulher insubmissa, ainda permanece na questão da submissão, mas agora não a qualquer homem, mas a um homem que tem o coração segundo Cristo, que ama sua esposa como Cristo ama a igreja. Tá claro, Rayane, aqui a minha resposta? Amém, pastor. Tá? Mais alguém tem alguma dúvida, irmãos? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo que o pastor estava falando, eu estava pensando em falar. Porque por isso, quando casa, né, o pastor que casa sempre fala assim, agora vocês são um só, Isso, né? exatamente. São um só, porque quando casamos, somos um só. Não quer dizer que ele é o maior, o menor, não. Tudo que fazermos, sentarmos, conversarmos, né, dialogarmos, né? Porque tem sempre, entre aspas, assim, né, um que fala, não, eu que trabalho, eu que mando, eu que faço, tal, mas não é assim. Tem que sentar, né, conversar, fazer um diálogozinho e entrar em concordância. Se vê ali que está faltando alguma coisa, vai para o joelho, né, vai para os joelhos dois, né, e pede uma direção ao Senhor, né. Mas, contudo, é tudo, né, concordância, né? Assim, porque quando o pastor estava falando, aí eu estava, assim, meditando, que é isso aí mesmo, né? E a consequência é que eles não obedeceram a Deus. Então, é como nós vamos trazer para a nossa vida. Se eu tenho um chamado, se eu sei que aquele é meu chamado, se eu não fazer aquilo que Deus fizer, eu vou ter consequência, porque Deus me deu aquele chamado e eu sei qual é o meu chamado, né? E a gente reconhece, né? Quando Deus fala assim, toca no coração, por exemplo, vai ali, vai orar. Se eu não for tudo, Deus vai botar outro lá para orar. Aí a gente vai ver, poxa, era para mim orar e eu não fui. Quer dizer, eu não obedeci, eu não ouvi totalmente a voz do Senhor, entendeu? Então é assim que a gente tem que estar sempre atento, né? No que o Deus fala para nós, né? E seguirmos diante. E confiar, né? E confiar, né? Deus Confiar. sempre o melhor para nós. Essa é a Isso verdade. aí. Ainda que É você isso não aí. veja, ainda que você não acredite, Deus sempre tem o melhor. Deus sempre tem Isso. preparado o bom para nós no final de dia. Amém? Isso aí. Vamos orar? Você ora, Elisete? Estava com saudade de você. Você ora para nós encerrar? Ai, meu Deus, eu fui falar, né? Viu? Abriu o microfone e já colocou para orar. Tá bom. Vamos orar para Senhor, meu encerrar. Deus, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, graça eu te dou, Senhor.
por esse, Senhor, essa noite, Senhor, essa terça-feira que o Senhor tem colocado no seu coração, Senhor, do teu servo, para estar aqui nos aprendendo mais e mais da tua palavra, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, Deus, Senhor Jesus, aqui o alimento que nós estávamos precisando. Senhor, coloca cada um dos teus filhos, Senhor, que estão lá nas tuas mãos. Senhor, que eles possam sair daqui entendidos, Senhor, da tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor venha aqui falar nos nossos corações, Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor está sempre conosco, Pai. Pai, querido, que nós podemos entender, Senhor, que sem ti nada somos, Senhor. Pai amado, que nós vemos, Senhor, cada dia mais te obedecer, Senhor. Por mais que nós somos falhos, pecadores, mas o Senhor está sempre conosco, presente, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por esse estudo tão maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos apresentou nessa noite, a arca, Senhor, da aliança. Senhor Jesus querido, Pai, nós, Senhor, aprendemos mais, Senhor Jesus querido, como temos que agir diante de Ti, Senhor, diante de nossas famílias, de nossos familiares, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, amém. Boa noite a todos. Amanhã Amém. nosso Boa noite, Pai. vai ser uma bênção. A gente vai continuar com a mensagem sobre coragem. Tem sido uma bênção, tá? Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Uma boa noite a todos. Boa noite, Pai. Boa noite, Pai. Boa noite, Pai.